Bom sábado, você que nos assiste. Estamos aqui juntos para completarmos neste sábado a última temporada dessa lição que fala sobre mordomia cristã. Você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Para compartilhar então a lição, dessa última lição, nós temos aqui a presença do professor Sebastião. Que bom que você está com a gente, professor Sebastião. Obrigado pelo convite, bom dia, bom sábado. E eu também o pastor Miqueias, que bom que vocês estão aqui, meus colegas de trabalho aqui da Escola do Boa Vista, que bom tê-los aqui conosco. Então, nós vamos pedir as bênçãos de Deus sobre esse estudo e eu peço que o professor Sebastião faça uma oração para nós, por favor. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo estudo da Tua Palavra. E neste momento, rogamos o Teu Espírito Santo que ao abrirmos a Tua Palavra através do estudo da lição, a recapitulação, que o Teu Espírito nos dirija, nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa lição é o seguinte: os resultados da mordomia cristã. Nós estudamos durante todo esse trimestre que a mordomia é muito mais do que o aspecto financeiro, né? A mordomia é a nossa vida inteira. Nossa vida inteira é uma mordomia. E eu achei muito interessante aqui que o autor, ele coloca como ponto alto o exemplo, né? A nossa vida tem que ser um exemplo para aqueles que nos cercam. E eu fiquei refletindo sobre isso, que o primeiro e maior exemplo que nós precisamos dar é dentro dos nossos próprios lares, né? Porque como às vezes é fácil você se comportar, dar um sorriso, uma palavra branda para uma pessoa que você não convive muito bem, né? Mas uma pessoa que está dentro do teu lar, que te conhece 100%, aí que tem que ser o primeiro resultado do teu exemplo como pessoa, né? E eu queria ler um trechinho da lição que diz o seguinte, bem na parte inicial, na introdução, diz assim: como mordomos, devemos viver como testemunhas do Deus a quem servimos, o que significa que devemos exercer uma influência poderosa sobre aqueles que nos rodeiam, que produza um impacto para o bem. Deus nos dá a capacidade de praticar um estilo de vida diferente de qualquer outro na Terra. Isso é algo que os outros devem observar em nós, de tal maneira que nos pergunte a respeito da nossa fé. Então, o nosso exemplo deve despertar o que aquela pessoa tem de diferente, que eu quero aquilo para mim, né? E o nosso diferencial é Jesus. Quanto mais você tem Jesus no coração, mais você vai transmitir isso para as outras pessoas, né? E eu queria começar aqui, pastor Miqueias, como mordomia e piedade. Eles são aqui, ela dá o exemplo de uma pessoa muito piedosa que foi Jó, né? Bom dia a você que nos assiste. E assim como a professora Mônica lê um trecho, né? Eu também gostaria de iniciar minha fala. Em seguida a gente aborda mais a questão da piedade. Mas eu achei muito interessante também essa questão do diferente. Nós vivemos, queridos, numa sociedade onde todo mundo quer ser diferente. E é interessante porque às vezes a gente vê isso como algo negativo, mas a própria palavra de Deus, né, o nosso manual nos trouxe isso, de que nós temos que ser diferentes. Agora, diferente do quê? Né? Do que temos que ser diferente? E essa diferença, ela tem que existir para que seja um exemplo. Né? Quando você mencionou essa questão de ser exemplar, eu fico pensando, não é fácil ser exemplo. É muito difícil ser exemplo. Mas se você gosta de ser desafiado, se você quer o melhor, você vai ter que ser um exemplo. E é interessante porque tudo aquilo que a lição apresentou e apresenta, faz um contraste. Né? Você vê por que nós temos que ser exemplo. Porque tem que existir um contraste. Assim como existe o bem, existe o mal, né? Você vê o contraste entre essas duas coisas. Nós como cristãos, como mordomos, nós temos que ser um contraste. Ou através de nós tem que existir, né? Quando eu penso nessa palavra contraste, eu fico pensando na televisão, né? Que tem lá aquela tecla que se aperta para tirar ou colocar mais contraste, né? E quanto mais, ou melhor, quanto
melhor você regula ali o contraste, mais nítida, né, fica a imagem. E nós sabemos que a nossa participação em toda esta obra, né, de salvação é realmente revelação. E o mordomo, ele é um revelador, né, ele é revelador de Deus, né, através da sua vida tem que se revelar. Você vê que o texto que foi para memorizarmos essa semana fala sobre isso, né? E só um trechinho que fala ali, fala que eles eram reclamados por serem malfeitores, depois menciona a questão de ser mostradas obras boas através de nossa vida. E você vê que Pedro está falando a pagãos, falando aos filhos de Deus, para que eles sejam exemplos, né? E entre esses exemplos, o de maior importância aqui no início da lição foi a questão da piedade. Sim. Né? E quando nós pensamos na questão da piedade, eu estava lendo um pouquinho sobre a questão da história, e você vai encontrar aí na história muitas pessoas que tiveram o nome substituído por essa expressão, né? Pio. Né? Nós temos religiosos que receberam esse nome. Nós tivemos um imperador romano, lá pelo ano 161, por ali, Antonino, né? E era Antonino Pio. E por que eles receberam esse nome? Porque Pio significa aquele que não tem malícia, aquele que não tem em si, né, o pecado, né, como é um homem santo. Sim. Né? E por outro lado você encontra a palavra ímpio, né, que já é adicionado o pecado. Então veja que ser um mordomo, né, piedoso, é ser além de tudo uma pessoa que anda corretamente, que teme a Deus. É interessante que no Evangelho, né, quando você procura o significado dessa palavra, você vai encontrar diversos termos sendo usados ali. Mas ela se resume em duas expressões, né? Uma é temer a Deus e a outra é ter compaixão. Então veja que a piedade, ou ser um mordomo, né, e ter piedade é você primeiro temer a Deus. E a segunda é ter compaixão. E como o mordomo é um administrador, tudo que ele tem, ele administra porque não é dele, mas ele também é propriedade daquele, né, que ele colocou em suas mãos a sua própria propriedade, mas também é um ser que tem compaixão pelo outro. Tudo que ele faz, se ele tem que economizar, ele também pensa no outro, né? Se ele tem que fazer alguma coisa, ele vai sempre estar pensando no outro. Acho que é por isso o exemplo de Jó, né? Que ele sempre sacrificava em favor dos filhos, estava sempre pensando nos outros, né? Com certeza. Professor Sebastião, o próximo tópico que fala aqui é sobre o contentamento. E a gente tem uma visão hoje em dia global de que uma pessoa feliz é uma pessoa que tem dinheiro. Né? E a lição está dizendo aqui que não é esse aspecto, né? Na verdade, assim, né? Nós vivemos num mundo onde sempre queremos mais. Isso é todas as pessoas do globo, né? E sempre estariam felizes se tivesse o que o outro tem, né? Quando eu alcançar também, quando eu alcançar aquilo, quando eu possuir aquela outra coisa, né? E a gente percebe pelo estudo da palavra de Deus e dessa lição desse trimestre, né, vem dizendo o seguinte, que eu e você precisamos ter contentamento. E o apóstolo São Paulo, quando ele fala de uma vida piedosa, como o pastor Miqueias enfatizou, uma vida piedosa não significa que você tenha uma abundância para então ser piedoso, não. O apóstolo São Paulo chegou a dizer aqui num dos versos, ele diz assim, olha, se você tiver o que comer e o que vestir, esteja contente, né? Nós não trouxemos nada para esse mundo e nada desse mundo vamos levar. Tem pessoas que elas perdem o presente sofrendo com o passado e angustiadas com o futuro, né? Então elas não vivem o presente. Veja, o nome já é presente. Quem não gosta de ganhar presente? E aí, querido ouvinte, você, né, que nos assiste, você gosta de ganhar presente? Todo mundo gosta, mas Deus nos deu o presente, é viver o tempo agora, né? E estarmos contentes. Deus tem dado sustento para cada um de nós. Nós vivemos num país onde há uma abundância, né, de muitas coisas. Mas veja, para eu ser piedoso, eu não preciso ser rico. Eu preciso, primeira coisa, ser agradecido. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Sabe, a Igreja Adventista trabalha com o CRM, que é comunhão, relacionamento e missão. Se eu tiver comunhão com Deus,
me relacionar com as pessoas na sua comunidade religiosa, entre a sua família, e você falar desse Jesus para outras pessoas, você já vai ter uma fonte de contentamento dentro do seu coração, né? E a lição ainda trouxe o seguinte, assim devemos nos contentar com o sustento, tendo o que vestir e o que comer. Então, eu devo desenvolver, né? O bom mordomo, ele vai estar feliz com o que tem. O apóstolo São Paulo diz assim, olha, eu aprendi a viver com muito e com pouco, né? Porque tem pessoas que é feliz com pouco. E tem gente que tem muito e quer ter mais. Nós estamos vivendo isso no nosso país. E não é feliz, né? E não é feliz. Quanta ganância tem rodado o mundo, essas questões da corrupção aí no nosso país, veja. E essas pessoas são felizes? Completamente felizes? Não. Não são felizes porque não têm contentamento. E o contentamento só pode vir de um relacionamento com Jesus. Pastor Miqueias, o próximo tópico aqui, ele fala da confiança. E eu queria, antes que você comentasse sobre isso, ler o que o autor falou, que eu achei muito interessante, que diz assim: é mais fácil confiar em Deus nas questões que não podemos controlar. Nesse sentido, não temos escolha senão confiar nele. Em vez disso, a verdadeira confiança do coração surge quando temos que fazer uma escolha sobre algo que podemos controlar. Como é difícil, né? A gente deixa para Deus o que é impossível e aquilo que a gente pode manejar, a gente toma conta, né? Como que é isso? Interessante. E você vê que a confiança, né, ela é uma coisa que se desenvolve a partir de um relacionamento, não tem como ser de outra forma, né? Nós não aprendemos a confiar no estranho. A gente aprende a confiar naquele que é do nosso convívio. Certeza. Né? A gente não tem essa habilidade, né? Muitas vezes a gente pode até se arriscar a querer confiar no que é estranho. E você vê que, antes de tudo, a Bíblia nos convida, né? E a lição reforçou isso, de que nós temos que ter uma relação com Deus. Né? O professor Sebastião colocou bem a questão de toda essa estrutura que a igreja tem para nos incentivar à comunhão, né? E você vê que o que vem primeiro é a comunhão. Depois vem o relacionamento, né? Vem o relacionamento. E esse relacionamento consequência do outro, né? Um é consequência do outro, né? E você vê que se a gente não tem esse relacionamento com Deus, sendo mordomo, né? Porque às vezes eu fico pensando, né, como que um mordomo, o administrador, né? Sei lá, vamos pensar numa empresa, né? Vamos pensar numa empresa, nos desafios que essa empresa coloca diante daquele que é administrador. Só que essa empresa tem um dono, né? Mas o dono confiou a vocês. Ele confia mais em você porque talvez muitas vezes você confie nele, né? Talvez seja um problema de alta confiança, né? Ou a nossa capacidade, nós vamos ser capazes. É fato que no que trata de cuidar das coisas espirituais, a gente tem que confiar em Deus realmente, e a capacidade vem dele, né? Mas essa confiança que é abordada aqui é uma confiança que vem através dessa nossa relação com ele. E ela vai surgir no nosso coração com o passar do tempo. E na hora da falta, ou na hora mesmo de você, quem sabe, ter que deixar de fazer alguma coisa, você diz, olha, eu queria fazer isso, mas eu sei que meu mestre não quer isso, ele não me recomendou isso. Então vai confiar, né? Eu acho que um grande exemplo para a gente entender tudo isso, né, aquilo que eu estou tentando expor, é a questão do dízimo, né? Eu sou adventista desde os meus 10 anos de idade, e meu pai sempre me recomendou que daquilo que a gente ganhava, tirasse o dízimo. Hoje eu sou um adulto. Eu trabalho, eu recebo, e eu posso pensar, poxa, mas quantas vezes me falta, né? O dízimo era onde eu poderia ter a fonte, aquilo ali era o que me falta realmente. Mas não, eu tenho que confiar em Deus. Porque Ele já me deu os 90%, né, para eu cuidar e administrar bem isso. Se vai passar do 100, Ele vai me orientar, Ele vai me ajudar, e só me resta, como você já colocou no começo, me resta confiar, né? Mas veja, como nós vamos confiar em alguém que nós não nos relacionamos, né? É importante o relacionamento para que exista essa confiança, né? É verdade. O ponto alto, eu acho que dessa lição, é esse tópico agora que fala sobre a influência, né? E aqui ele fala que a gente reflete a luz de Deus por meio de um caráter firme em nossas ações públicas cotidianas. Como o que a gente faz cotidianamente reflete se a gente tem essa comunhão com Deus ou não, né?
A questão da influência, veja, eu sempre trabalhando com os meus filhos, né? A gente se preocupa quando você está formando os seus filhos, quando eles são pequenos e quando eles começam a ficar adolescente, você se preocupa com as influências, né? Quem vai influenciar, né? Quem são seus amigos, né? Com quem ele anda, com quem são os seus colegas de sala de aula, com quem ele vai fazer trabalhos. Nós nos preocupamos com a influência. Mas uma preocupação sempre que eu tive como pai é como meu filho está sendo uma influência positiva ou uma influência negativa. Porque às vezes nós nos preocupamos assim, mas como que é a influência dessas pessoas que estão andando com os meus filhos ou comigo, né? Eu e você fomos colocados por Deus nessa terra para sermos influentes, influenciarmos outras pessoas. Mas eu só vou conseguir influenciar outras pessoas se eu passar tempo com Jesus e então agora eu vou irradiar essa luz de Cristo. Veja Moisés quando subiu no monte, ficou 40 dias com Deus, quando ele desceu, o povo dizia assim, olha Moisés, nós não conseguimos olhar para a sua face porque ela brilha demais. Moisés, ele não tinha o brilho nele, mas o brilho estava em Cristo. E sabe, querido amigo, quando nós nos relacionamos com Deus, nós passamos a ser uma influência positiva. Nós sempre seremos uma influência. Agora, qual tipo de influência nós queremos ser? Não, eu quero ser uma influência positiva, eu quero influenciar as pessoas para Jesus, mas na minha vida eu não confio, foi o que o pastor Miqueias acabou de passar. Eu não confio em Deus, eu não me relaciono com Deus, eu não passo momentos com Deus, então eu não vou conseguir. Veja, a lua, ela não tem luz própria, ela só reflete a luz do sol. E nós somos assim também. Eu não sou bom, eu jamais serei uma pessoa boa, mas sobre a influência do Espírito Santo de Deus, sobre a influência da palavra de Deus, agora eu posso influenciar outras pessoas. E é isso que o apóstolo vem dizendo para a gente, né? As minhas ações precisam refletir o meu relacionamento com Deus. E isso é o que você colocou no início da lição. É fácil fazer fora. Mas as pessoas, o meu pai sempre dizia assim, não, mas essa pessoa precisa comer 1 quilo de sal com você. E eu não entendi essa expressão. Mas quando eu me casei, e nós compramos sal, fizemos a nossa primeira compra, e na segunda semana eu perguntei para minha esposa, está faltando alguma coisa? Ela disse, olha, faltando isso, aquilo, e sal? Não, não está faltando. Passou-se 6 meses e tinha sal. Passou-se 1 ano e tinha sal ainda. Eu disse, nossa, realmente, comer 1 quilo de sal vai muito tempo. É muito então, tempo. Veja, as pessoas que estão à minha volta são as primeiras a refletir o cristianismo que eu tenho. Né? As pessoas, elas vão me lendo. Né? As pessoas que trabalham comigo, as pessoas que convivem comigo 24 horas, a minha religião, na verdade, ela começa quando o culto acaba. Né? O caráter se revela quando não tem ninguém presente. E Albert Einstein, ele tem um pensamento que eu gosto muito, eu uso muito com os alunos, ele diz assim, que o exemplo não é o maior das formas de você ensinar, é o único. O exemplo é a única forma de você ensinar. E sabe, eu vivi isso na minha casa com o meu filho. Eu tenho um filho hoje, ele tem 23 anos, né, o David, mas ele quando era pequeno, ele tinha bronquite, nós morávamos aqui em Curitiba, e aí ele tinha que dormir sempre com todo o agasalho, e eu não gostava de dormir de camiseta, e eu passei a dormir de camiseta, porque ele queria dormir igualzinho eu dormia. Ele não comia salada, mas ao eu comer salada, ele passou a comer salada. E eu orei a Deus, Senhor, me ajuda a ser como o Senhor, porque o meu filho quer ser como a mim. É verdade. É bem importante isso mesmo, né? Essa questão da influência, né? Realmente, como você falou, é o ponto alto da lição. É o ponto alto. Porque é o resultado, tem que ter um resultado, tem que ter um alcance, né? Isso me fez pensar um pouco a respeito do texto, né, inicial, que diz, mantenham exemplar o vosso procedimento. Você vê que ser um exemplo é a forma de você revelar a Deus. Só que o texto também diz que essa revelação, ela se torna um carne e osso, né? Ela se torna uma atitude, né, do ser humano, para que no dia
da visitação, né? Eu estava pesquisando um pouquinho isso, só para complementar aqui. Não pode estar aqui se referindo simplesmente a quando Jesus voltar, né? O grande juízo. Tem uma relação com isso, mas fala da questão da inspeção, né? Quando os pagãos visitassem os cristãos ou começassem a observar a vida e fazer uma vistoria, né, da vida deles, eles iam ver que as atitudes deles eram diferentes. E isso deveria influenciá-los e a entender de que existia outro modo de vida, né? A gente não vive no tempo de Jesus, né? Embora Jesus viva no nosso tempo, isso é fantástico. Mas o fato é que nós também hoje temos que influenciar, né? Deixar Deus se revelar através de nós, essa revelação ser influente na vida das pessoas, para que quando elas observem o que fazemos, né? E é interessante essa menção que ele faz, o texto de Einstein, porque você vê, realmente o exemplo é o que mais pesa. Né? Porque às vezes as pessoas usam muitas palavras, mas não praticam o que falam, exatamente, né? E aí não adianta, né? E você vê que o mordomo, né, o cristão, ele tem que ter essa Agora, visão. como é triste, né, pastor, quando esse exemplo é negativo. Quando uma pessoa conhece um cristão e fala, nossa, a última coisa que eu quero ser é um cristão. Porque conheceu alguém que deu um exemplo errado. E você vê no final que, na realidade, nós influenciamos a cada momento, né? Sim. Ou para o bem ou para o mal. Né? Não tem como ficar não neutro, tem como ficar né? neutro, né? Pastor, a última parte aqui da nossa lição, ela fala sobre algumas palavras que Jesus proferiu, né? Que são algumas palavras que todos queremos ouvir e algumas palavras que não queremos ouvir, mas que infelizmente alguns ouvirão. Quais são essas palavras? Olha, eu não quero fazer aqui o merchandising, mas estou aqui do lado do meu líder, né? Estou do lado do meu líder e eu sou pastor do colégio, onde o professor Sebastião é o nosso diretor. E eu vejo, assim, na pessoa do diretor, às vezes ele chama a gente para conversar e ele vai falar alguma coisa que talvez você não queira ouvir, mas é para o nosso bem, né? Mas você vê que muitas vezes, quando alguém nos chama para falar, ou tem uma conversa decisiva, né, a gente sabe que a gente primeiro tem que ser humilde em ouvir aquilo. Mas a lição coloca que essas palavras, né, que nós não queremos ouvir, nós não queremos porque nós estamos em falta, né? Você vê que o texto aqui, né, é uma das perguntas em relação a Mateus 25, 21, né? E veja aqui o que diz aqui, ó. Disse-lhe o Senhor, né? Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É muito bom ouvir isso, né? Com muito certeza. bom saber de que o que você fez foi favorável, foi bom. E dizer, olha, vou te dar ainda maiores responsabilidades. Agora você ouvir, olha, infelizmente não dá para confiar mais em você. Né? Não dá para colocar em tuas mãos porque você não está fazendo bom uso disso. Eu acho que talvez isso seja muito difícil para o coração de Deus, né? Porque Deus quer salvar todos nós, Deus quer responsabilizar todos nós e nos colocar de forma úteis, né? Dentro dessa... Envolvidos, né? Nessa questão da salvação, né? De lidar com os bens, fazer o outro feliz, usar bem o que nós temos. Mas, infelizmente, quando nós não damos atenção, a devida atenção ao que estamos fazendo ou por que fazemos, haverá coisas que a gente não vai gostar de ouvir, né? Mas é melhor a gente hoje ouvir, né? Já que hoje nós estamos podendo ouvir esta alerta, né, de Deus, podemos ser diferentes. Podemos cuidar bem do que temos do pouco, né? Como o professor já colocou, ser contente, né? E não ser contente simplesmente pelo fato de dizer, não, vou ser contente porque eu sei que um dia eu terei mais, né? Não, deixe as coisas acontecerem. Deus com certeza vai nos dar mais. E eu acredito que uma das coisas que a lição buscou nos ensinar é que aqui não é nosso lugar. Né? O que temos aqui, estamos aqui de passagem, temos que saber lidar bem com aquilo que temos, para o nosso bem, para o bem dos outros, para que não nos afastemos também da salvação. Né? Gostaria de comentar alguma coisa? Sabe, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Nós não somos daqui. E nós temos que viver como pessoas que não são daqui. As pessoas têm que olhar para nós como cristãos, para mim, para você, e tem que dizer assim, tá, é diferente, né? A sua forma de viver é diferente. Não só a sua forma de falar, mas a sua forma de viver, né?
E aí você vai falar de Jesus, a pessoa vai dizer, poxa, se Jesus fez isso por você, eu quero que ele faça por mim também. Né? Ou a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas podem dizer assim, se Jesus fez isso por você, eu não quero ficar perto de Jesus. Né? Tem uma historinha, né, que a mãe sempre que ia servir leite para o filho, ela chantageava o filho. Né? O filho não gostava de beber leite, e ela dizia assim, Jesus vai ficar triste com você. E um dia o menino decidiu não tomar leite. E aí estava chovendo, ela o trancou no quarto, falou, fica aí, Jesus está triste com você. E passou um tempo, começou a dar raios e trovões, e ela foi lá ver o menino, né? Era pequeno ainda, e ele estava debruçado na janela dizendo o seguinte, tudo isso por um copo de leite. Que visão de Deus que essa criança tinha, né? Eu fico preocupado, como cristão, né? Dentro do ambiente onde eu trabalho, né? Eu trabalho com 80 pessoas, o que eles estão vendo, né? Será que as minhas palavras correspondem com as minhas ações? O que eu vou ouvir de Cristo, que é o dono de todas essas coisas, né? Ele vai dizer assim, olha, Sebastião, você foi um mordomo muito infiel, né? Você tratou mal, você não respeitou as coisas. Poxa, então administrei errado, Senhor, né? Quer dizer, ou eu vou ouvir de Jesus, Senhor, filho, olha, muito bem. E sabe, eu queria terminar a minha fala dizendo o seguinte, nós não fazemos pela nossa cabeça. Tem um manual, querido ouvinte. Tem a Bíblia. Nós temos o estudo da lição, no próximo trimestre vai ser sobre os eventos finais dessa história do planeta. Quer dizer, sabe, vamos usar o mapa e o GPS de Deus para sermos conduzidos e fazermos da melhor forma a sua obra. Tá certo. Eu queria terminar lendo um trechinho do livro de Ellen White, que é sobre conselho sobre mordomia, que diz o seguinte, a maneira em que se pode alcançar a verdadeira felicidade é buscar o bem alheio. E tem aquele ditado que diz, né, melhor dar do que receber. E só aqueles que realmente fazem o bem para alguém sabem o que isso realmente significa, né? O homem não trabalha contra os seus próprios interesses quando ama a Deus e aos seus semelhantes. Quanto mais destituído de egoísmo for o seu espírito, tanto mais feliz será, porque está cumprindo o propósito de Deus para ele. Eu achei essa lição muito maravilhosa. Eu vi até o professor Sebastião falar que eles estão pensando em colocar como um guia, né, um estudo bíblico mesmo sobre mordomia. Eu acho que a pessoa que escreveu realmente foi muito inspirada, né, em ter deixado todas essas orientações para a gente, porque quem estudou verdadeiramente essa lição talvez tenha uma outra visão sobre mordomia, né? Que a gente sempre pensa no aspecto financeiro, né? E contempla todas as áreas da nossa vida. Eu agradeço muito a participação de vocês nessa lição. Gostaria só de lembrar que o professor Sebastião já falou, mas essa é a nossa nova lição para o outro trimestre que a gente vai estar estudando a partir do próximo sábado, que é preparação para o tempo do fim. E ainda dá tempo de você adquiri-la se você ainda não tem. Então nós vamos terminar com uma palavra de oração e pastor Miqueias, por favor, faça uma oração para nós. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de termos em nossas mãos e podermos ler e estudar aquilo que está em tua mente. Amém, Jesus. Obrigado porque o Senhor quer trazer ao nosso coração alegria e quer fazer com que através de nossa vida as pessoas também enxerguem a tua face. Agradecemos o privilégio de podermos ser Cristo também aqui nesta terra e através das nossas atitudes mostrar às pessoas que existe um outro modo de viver. Que isso saia do papel, que isso saia da teoria e que se torne cada dia mais uma prática em nossa vida. Nos ensina a vivermos aquilo que aprendemos durante esses 3 meses e que isso mostre a cada um de nós de que quando decidimos viver aquilo que aprendemos, a nossa vida muda e a vida também daqueles que estão ao nosso redor. Amém. Nos dá a tua paz, perdoa os nossos pecados, esteja conosco durante todo esse dia, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada pela tua companhia conosco nesse sábado. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas da manhã e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.
Vamos lá.